Salve, salve pessoal, tudo certo com vocês? Fábio Souza aqui na área, mais uma vez galera, e hoje vamos aqui apresentar o nosso mais novo setup, esse operacional que a gente já vem operando ele na sala ao vivo, que é o BOSS, que significa Break of Structure. Então vamos lá, depois da vinheta vem comigo que eu vou explicar direitinho como é que esse troço funciona. Então pessoal, antes da gente começar, vamos aqui rapidinho para os disclaimers aqui do canal. Primeiro, se você não é inscrito, aperta aí o botão de se inscrever. Não deixe de marcar as notificações para você ficar por dentro aqui dos novos vídeos que eu lanço toda semana. Se você quer participar da nossa sala ao vivo, o link está aqui embaixo na descrição. Por um preço bem razoável, você vai ter acesso à planilha do leilão, a todos os indicadores, regras de coloração, as aulas. E se você quer apenas as regras de coloração, não tem interesse em participar da sala ao vivo, não tem interesse na planilha de leilão, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Então vamos lá galera, vamos partir aqui para o operacional. Então pessoal, o que é o BOSS? O BOSS é a sigla que a gente adotou para Break of Structure, que traduzido para o português significa quebra de estrutura. Tá? Esse, galera, é um tipo de trade muito utilizado lá no mercado americano, Dow Jones, índices futuros também, Nasdaq, quer dizer. Então, galera, esse é um tipo de trade muito... Então, pessoal, esse é um tipo de trade muito utilizado no mercado americano e muito pouco divulgado por aqui, tá? Tem vários livros aqui que eu gosto de ler, que eu acompanho, de vários traders americanos, vários analistas, que divulgam muito esse setup, e eu resolvi adaptar aqui para o mini índice, que é o ativo que a gente opera, mas ele funciona para qualquer tipo de ativo, tá? Para o dólar, ações, qualquer tipo de coisa. Então olha só, a quebra de estrutura é um trade certeiro, que aproveita as falhas de rompimentos de micro-regiões, onde pegamos o movimento de retorno do preço e não o sentido do rompimento. Tá, galera? Todo mundo só fala em rompimento de máxima e mínima do dia, né? Mas existe um rompimento de máxima e mínima de micro-regiões, tá? E a gente não vai entrar nesse rompimento, a gente vai entrar no retorno do preço. O índice de falsos rompimentos são altíssimos em todos os tipos de ativo. E é uma característica do price action, o teste de suportes e resistências, antes do preço seguir uma tendência. Então, como vocês sabem que eu sou adepto do price action, esse setup aqui do BOSS, ele cai como uma luva para quem conhece e entende o price action. Por isso, pessoal, é importante que vocês estudem o que é price action. Tem muito material na internet disponível e tem vários livros também no mercado. Bom, vamos lá. Como que eu vou operar o BOSS? Pessoal, primeiro que, como já fazemos em todos os operacionais aqui do nosso Trade System, a gente vai realizar scalps nesses pontos. A gente vai utilizar o 50, 150, 50 de gain para 150 de loss, lembrando que isso é um scalp. E lembrando, galera, que esse setup acontece a todo instante, a todo momento. Você tem N entradas durante o dia, tá? Então, se tomar um loss, a gente consegue recuperar facilmente. A gente vai operar no gráfico aí do mini índice, e a gente vai utilizar a ferramenta de retângulo aí do Profit para marcar as estruturas. Para que haja uma estrutura definida e os trades ocorram em segurança, galera, a gente precisa de 4 candles no mínimo para formar uma estrutura. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas já peço aqui, galera, que quem está afim de operar esse setup, tira um print disso aqui, depois imprime e deixa essa regra lá coladinha para você não fugir dela, porque fugindo aí o estrago está feito. Então olha só, a gente vai sempre trabalhar com 2 estruturas de cada vez. Por quê? A gente vai identificar a estrutura que a gente está trabalhando. Então quando o preço se desloca dessa estrutura, ele pode formar uma outra estrutura acima ou abaixo. E aí a partir daí a gente tem 2 estruturas que a gente vai poder estar fazendo as entradas, tanto de compra e de venda, que eu vou mostrar para vocês. Sempre 2, tá? Ah, eu tenho uma estrutura, Fábio, que foi formada lá atrás, 9 horas da manhã, está valendo, são 5 horas da tarde, vai entrar... Não, não está valendo, tá? A gente vai trabalhar sempre com 2 estruturas e uma do lado da outra, beleza? Outra coisa, o ponto de entrada nas operações
vai ser o preço médio daquela estrutura, galera. Ou seja, a maior concentração de aberturas e fechamentos dos candles num determinado preço. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, mas isso são conceitos, pessoal, que tem que ficar incutidos na cabeça de vocês, tá? Esse setup ele é muito subjetivo, então vocês precisam estar com isso aqui bem afiado, beleza? O rompimento da estrutura deve ser confirmado por no mínimo 2 candles andando no mesmo sentido, tá, galera? Isso também é outra coisa que dá segurança, é outro fator de segurança aqui para o trade, tá? Não adianta você ter um candle que rompe a estrutura e já vem um outro candle descendo para entrar na estrutura de novo, você fala, vou pegar essa venda. Não é seguro. Então a gente tem que ter 2 candles rompendo essa estrutura, confirmando o rompimento da estrutura, para depois que haja a volta do movimento, a gente entra nessa volta, tá? E outra coisa, galera, mais importante de tudo, prestem atenção na identificação das estruturas, pois sem esse conceito aqui firmado, o trade pode ficar bem subjetivo. A princípio pode parecer que é confuso, mas vocês vão ver que não é. Com treino não é, tá bom? Então vamos lá aqui, galera. Ó, exemplos de estrutura. Eu selecionei 2 exemplos aqui bem distintos e bem difíceis até às vezes de serem identificados, mas eu vou mostrar no gráfico depois, e tem uma operação também que eu já fiz aqui do Boss, que vocês vão verificar isso também, tá? Então olha só, pessoal, aqui nessa estrutura da esquerda, nessa primeira estrutura, a gente tem a ferramenta de retângulo, né? Para marcar, eu vou marcar o que? Pontos de máximas e mínimas, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, candle 242. Aqui eu não tenho estrutura, lembrando que eu preciso de ter pelo menos 4 candles que tenham mais ou menos máximas e mínimas na mesma região, tá? Então olha só, apareceu o primeiro candle 242, depois apareceu o candle 243, apareceu o candle 244 e depois aparece o candle 245. Então eu já estou com o meu retângulozinho, ó. Eu tenho aqui, galera, uma estrutura, tá vendo? Eu tenho pelo menos aqui, ó, essas máximas aqui, tá? E eu tenho essas 4 mínimas e eu tenho 4 máximas. Eu já tenho uma estruturinha aqui. Muito difícil de ser identificada, tá? Vocês vão ver que essa aqui é bem mais fácil. Mas aqui eu tenho uma estrutura, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, pessoal, o preço médio, né, dessa estrutura. Aonde que é o preço médio? Ó, se rompeu para cima, né, meu preço médio vai estar onde? Nas máximas aqui e aberturas, tá? Então olha só, eu tenho essa máxima, essa máxima, com esse fechamento, tenho essa abertura aqui. Então eu tenho aqui, ó, galera, um preço médio que eu entraria mais ou menos nessa região aqui, porque rompeu para cima. Então na volta da venda, tá, eu entraria nessa região aqui em cima. Tudo certo? Aqui é o preço médio, tá? Se tivesse rompido para baixo, o preço médio estaria de entrada aqui, ó, nessa região aqui, tá? Então, olha o que acontece. O candle 246, ele rompe, tá? Essa estrutura. Vem o candle 247, fecha acima do 246, ou seja, confirma esse rompimento. Agora, olha que interessante. Vem o 248, fecha aqui, o 249 fecha aqui, né, um doji que está escondido aqui por esse retângulo. Então aqui, ó, eu começo, já tenho uma estrutura, tá? Que eu vou começar a contar da 250, 251, 252, 253, o preço lateralizou. E aí essa estrutura aqui, ela está muito mais fácil de ser identificada. Porque olha só, eu tenho aqui, ó, as máximas, tá? Muito parecidas, mas as mínimas não tanto. Mas para mim, eu tendo as máximas, eu já consigo ver as estruturas. Eu tenho aqui, ó, fechamentos e aberturas, mais ou menos do mesmo nível, né? Então aqui, ó, tenho esse candle aqui, tentou romper, voltou, tá vendo? O fechamento dele já ficou dentro da estrutura,
E olha só, galera, eu tenho essa outra estrutura aqui, por isso que eu estou falando, a gente vai trabalhar sempre com duas estruturas, tá? Eu tenho esse primeiro candle que rompeu essa estrutura, o segundo deu validade para essa estrutura, que eu estou com a entrada, né, de venda nessa região, tá? Então, olha só, aqui criou-se outra estrutura, beleza? Esse candle 261, ele rompe essa estrutura, só que ele já entrou aqui, ó, galera, na entrada que está marcada aqui na minha venda, ó, porque aqui já tem uma estrutura. Na verdade, ele entrou até antes, entrou aqui no candle 250, ele já teria pegado aqui minha venda. Então pegou a venda, ficou sambando, enquanto isso foi se formando a estrutura. Depois ele desceu, lembrando que a gente está no gráfico de 1 minuto, tá, pessoal? E isso aqui é parte da tarde, que eu peguei agora do gráfico. Então ele fez a entrada aqui, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minutos para depois poder ir dar o gain, tá? Então a partir do momento que eu rompi essa estrutura aqui, ou seja, essa aqui está validada, ó, rompeu para baixo, rompeu o segundo para baixo, está validado. Se o preço voltar aqui, aonde que eu ia entrar com essa compra? No preço médio aqui, ó, galera. Preço médio de aberturas e fechamentos. Então eu entraria mais ou menos por aqui, ó, tá? Numa compra de forma segura, tá? De forma segura seria nessa região aqui. Eu vou mostrar no gráfico, vai ficar mais fácil, mas eu quero que vocês firmem um conceito aqui do que é. Então o Boss, ele arrebentou para baixo aqui a estrutura no candle 261, candle 262 confirmou, é porque ele não voltou mais, tá? Então, mas se ele tivesse voltado aqui, a gente entraria na compra dessa estrutura. Essa estrutura aqui, a gente já fez a venda, ela já está eliminada, essa estrutura. Então ficou essa e uma próxima que vem a ser criada aqui para frente. Pessoal, muita atenção nisso aqui, hein? Até coloquei em vermelho. Quais as estatísticas de acerto das operações do Boss? Por se tratar de um setup subjetivo, a estatística vai depender de cada trader e do seu entendimento acerca do operacional, tá? A minha estatística, galera, operando esse setup é de 89% de acerto nas operações, seguindo a risca e esse operacional que eu falei para vocês. Então, o que é seguir a risca? Eu vou voltar aqui, né? Primeiro que eu uso a OCO 50-150, estou pegando só 50 pontos. Utilizo a ferramenta de retângulo para marcar as estruturas. Não confio no seu olho. Para que haja uma estrutura definida, galera, e os trades ocorram em segurança, a gente precisa ter 4 candles no mínimo. Então não vai pegar 2, 3 candles, vai fazer uma estrutura, traçar uma estrutura com 3 candles. Ela é muito fraca. Quanto mais candles eu tenho na estrutura, mais forte ela é e mais ela está consolidada. Para o price action, aquilo ali é uma região que o preço travou. Então a tendência é que ele desça ou suba e depois ele volte para aquela região ali para testar aquela área de suporte e de resistência, tá? Aquilo que eu falei, a gente vai trabalhar sempre com 2 estruturas de cada vez. Nada de trabalhar com 4, 5 estruturas, uma que aconteceu lá de manhã, tu tá vendo o preço voltando, vai entrar? Não, não faça isso, tá? O ponto de entrada nas operações, galera, não se antecipe. É no preço médio daquela estrutura. Preço médio de máximas e mínimas, dependendo do sentido, né? Se rompeu para cima, né? Se rompeu para cima, você vai esperar o preço voltar. Então, você tem que olhar as máximas. Se rompeu para baixo, você tem que olhar as mínimas. E sempre, galera, ponto de abertura e fechamento, tá? Não máximas e mínimas. É muito frágil fazer entrada antecipada nesse setup. Tem que prestar atenção na identificação das estruturas. Você vai identificar as estruturas com esses conceitos aqui. Beleza? Então vamos passar aqui para o gráfico. Bom, pessoal, estamos aqui no gráfico do mini índice. Hoje é dia 13 de setembro de 2022 e eu vou começar a mostrar para vocês aqui as identificações aqui de estruturas, tá? Eu vou começar no início do dia, tá? Depois eu já gravei um trade aqui para vocês verem e vou começar a identificar as estruturas, tá? Tem estrutura aqui, pessoal? Não tem, tá? A estrutura tá irregular.
Tem que ser uma coisa regular, tá? Tem uma estrutura aqui? Tem. Olha só, eu tenho aqui, ó, esses 4 candles. Eu vou marcar a mínima e máxima desse ponto aqui. Essa é a frequência da estrutura, beleza? Então olha só, eu tenho uma estrutura aqui? Tenho, né? 4 candles aqui, mais ou menos lateralizados, com a máxima para cá, né? Eu tenho esse candle aqui, ó, que eu posso considerar que ele faz parte da estrutura. O 41 também, tá? E o 42 também. Então eu posso aqui arrastar eu posso assumir que eu tenho essa estrutura aqui. E eu tenho aqui, ó, pessoal, o 43 rompeu a estrutura, o 44 rompeu também, confirmou, né? Confirmou a estrutura. Então, olha só, eu venho o 45 tentando voltar, tá? Aonde que eu tenho maior concentração de aberturas e fechamentos, né? Aqui, ó, galera, aqui, tá? Eu vou levar máxima e mínima em consideração para ver a frequência dessa estrutura, beleza? Então, aonde que eu vou colocar minha venda? Aqui, uma compra, seria uma compra, né? Ó, o preço foi para baixo, está voltando, eu vou comprar. A compra segura, galera, é aqui, tá? Por que que não é aqui? Porque aqui não está a maioria dos fechamentos e aberturas. Ele está aqui, o preço médio está aqui. Então eu tenho máximo e mínimo. Preço médio tá por aqui, tá? Não vou forçar a barra de colocar aqui, até porque olha só, se eu tivesse colocado aqui, esse candle 45 teria pego a compra e não teria dado certo, tá? Não teria dado certo, a gente teria tomado stop, tá? Agora, se tá aqui em cima, aí confirma, não pegaria minha entrada, e se pegasse, com certeza ele iria testar esse topo aqui de cima, tá? Galera, isso é do Price Action, ó. Preço engasgou aqui, ele vai tentar testar isso de alguma maneira, tá? Nem que seja mais para frente, mas como eu falei, a gente não vai trabalhar com estruturas, com mais de 2 estruturas. Então aqui que entra a subjetividade do setup, galera. Isso tem que entender, tá? Então aqui, ó, mais uma vez, eu tinha essa estrutura aqui, tá? Que o movimento está muito lateral, mas beleza, eu tenho essa estrutura aqui. Depois, pessoal, olha só, eu tinha uma outra estrutura aqui, ó. Isso, pessoal, deixa eu fazer um esquema aqui. Porque o mercado, aí você fala, ah, Fábio, com gráfico frio é fácil. Não, não é não, dá para ir ver. Só apareceu o primeiro candle, 37, apareceu o segundo, 38, 39, estou vendo que está ficando tudo ali, ó. Beleza, já tem 4. Pego a minha ferramenta de retângulo, tá? 4. Aí, ó, apareceu o quinto. Vou marcar máxima e mínima dessa estrutura, né? Beleza? A mínima é esse cara aqui, a máxima é esse cara. Aí vem esse candle aqui, ó. Isso eu já tô com o meu retângulo traçado lá, né? Ele desce e volta para dentro da estrutura. Beleza, eu vou observar. Ó, 42. Também mesma coisa. Abriu, ficou dentro da estrutura. 43. Rompeu, né? Rompeu a estrutura. Essa estrutura aqui foi rompida. Então, eu tô com a estrutura aqui, ó. Rompeu a estrutura. Beleza? Ó, veio o 44, confirmou a ruptura. Tá? Confirmou a ruptura. Aí, ó, já veio o 45 querendo fechar para cima. Então, galera, aonde que eu tô com minha entrada aqui? Aonde que eu tô com minha entrada aqui? No preço médio dessa estrutura, tá? Onde é que está o preço médio? Onde eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 4
preços aqui e 3 aqui. Então o médio está mais ou menos aqui. Eu vou entrar com minha compra aqui e eu vou aguardar para ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada, né, galera? Não aconteceu nada. Enquanto isso, olha só, o mercado está lateral, fica difícil para a gente identificar, né? Mas enquanto isso, eu já tenho outra estrutura aqui, ó. 4 candles, não tem? Tenho 4 candles aqui, tá? Candle 44, 45, 46, 47. Já tenho essa estrutura aqui. Veio o candle 48, rompeu a estrutura para baixo. Tô com candle 49, foi para baixo 50, beleza, tá valendo aqui, né? O que eu vou fazer, ó? Aí essa estrutura aqui praticamente já era, né? Eu tô com meu preço médio dessa estrutura tá mais ou menos aqui. Então eu já puxei a minha entrada que estava para lá para essa entrada aqui, né? Vou aguardar, ó, nada feito, né? O preço desceu, tá? O preço desceu. Tem uma estrutura aqui? Tem. Tem uma estrutura aqui. Olha só. Galera, isso tudo aqui, o mercado tá lateral, tá muito difícil, mas eu tenho uma estruturinha aqui. Isso que é importante, aqui que está a subjetividade da coisa, tá? Aqui que está a subjetividade. Então aqui, ó, tem um outro rompimento aqui, beleza? Então eu vou passar essa minha compra que estava aqui, já por aqui, nessa região aqui, ó, que é o médio aqui, né? Beleza? Vou passar, ó, nada. Tá vendo? Nada. Até agora, nada. E olha só o que está acontecendo aqui, galera. Aqui já começou a criar uma outra estrutura, né? Então, essa estrutura aqui, ela já era. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu já comecei a ter mais ou menos que um alinhamento de candles. Então, eu venho aqui. Cara, esse setup é fantástico. Fantástico. Olha só. Você aplica vários conceitos. Conceitos de frequência, de movimento. Olha só. Eu vou marcar a mínima. Deixa eu tirar essa entrada daqui. Eu vou marcar a mínima e vou marcar a máxima. Tá? Então, olha só. Com o retângulo, com a ferramenta de retângulo, galera, a gente fica claro que aqui eu tenho uma estrutura. Meio desregular, mas eu tenho uma estrutura. Olha só essa região aqui de aberturas, fechamentos, ó. Tá vendo? Pô, aqui é o preço médio. Então, eu vou tocando o barco. Ó. E o que eu estou observando, galera? Olha só, os candles vão e estão respeitando. Aqui, né? Pintou uma mínima lá embaixo, eu vou estender? Não, não vou estender. Tá aqui, ó, galera. A maioria das mínimas, fechamentos estão aqui. Então, aqui é a frequência desse movimento. Beleza? Ó, tá indo. E eu vou aumentando o meu retângulo. Tá? Vou aumentando, não chegando ele pro lado. Vou aumentando o meu retângulo. Já vou deixar até ele um pouco mais para frente aqui, porque a gente já vai marcando a frequência. E os candles vão vindo, vão vindo, vão vindo. Olha, ficou claro ali, né? Que o 80 rompeu. Tá, galera? Agora, olha só a importância da gente estar trabalhando com duas estruturas. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vale a pena. Então, olha só, tem a estrutura aqui que eu estaria com minha entrada nessa região aqui, tá? Então, vamos ver o que aconteceu. Olha só. Ó, entrou, pegou e já pagou a minha compra dessa estrutura aqui, tá? Então, o que eu faço? Anulo essa estrutura, beleza? E assim, ó, eu vou seguir o barco. Esse rompeu, beleza? Esse cara aqui confirmou o rompimento.
Ótimo. Então aqui que eu vou fazer aqui, eu vou pegar um preço médio aqui de aberturas e fechamentos desses caras aqui. Ó, a maioria tá por aqui, né? E eu vou botar uma entrada de venda aqui, tá? E vou esperar ver se esse preço vai voltar. Enquanto isso, pessoal, olha só, ele já formou uma estrutura aqui em cima, que já está mais clara. Então vocês estão vendo, pessoal, que esse setup dá entrada a todo momento. Basta você identificar as estruturas. Até adiantei aqui o negócio que não era para ter adiantado, né? Então aqui já tenho a minha segunda estrutura, tá? Esse candle rompeu, mas olha só, galera, o 89 não rompeu, tá? Então essa estrutura aqui está invalidada, beleza? E eu fico só com aquela anterior lá. Tenho estrutura aqui? Não tenho, pessoal, não tenho. Tem que ter no mínimo 4 candles. Está muito forçada essa estrutura. Aqui não é estrutura, tá? O preço foi embora, não voltou aqui. Ainda não tenho estrutura formada, então vou deixar ele lá, tá? Ó, já tem uma estrutura aqui. 1, 2, 3, 4, 5 candles. Já tenho essa estrutura aqui, ó. Aqui eu tenho uma estrutura, tá? Esse candle rompeu, né? Um pouco timidamente, né? Mas rompeu, fechou fora da estrutura. Esse segundo candle aqui, ó, rompeu, também confirmou o rompimento da estrutura. Aonde que eu ia entrar nessa compra? Porque eu já avancei o sinal aqui, né, pessoal? Já avancei o sinal aqui. Então eu ia entrar onde aqui, ó? Aqui, né? Aqui que estão as aberturas e fechamentos da maioria deles, né? Lembrando, foi venda, rompeu para baixo, então eu vou entrar na compra. Então eu vou colocar aqui, né? Minha compra. Olha só, o preço vem, sobe, pega e me paga. Beleza? Aí eu já desconsidero essa estrutura que já me pagou. E assim, pessoal, sucessivamente eu vou à procura das minhas estruturas. Tem estrutura aqui? Fábio, não tenho. Só tenho 3 candles, tá? Então essa estrutura não é forte. Tá vendo? Olha só, o preço foi lá em cima, né? Não tem um segundo candle confirmando a quebra dessa pretensa estrutura, tanto que ele volta. Se você tivesse colocado uma venda aqui, ó, teria tomado stop. Tá vendo? Por que que é importante ter esse conceito na cabeça, beleza? E assim segue. Pessoal, eu vou mostrar agora um vídeo que eu gravei mais cedo, na conta demo, mas de forma real, com o mercado andando, para vocês verem como é que funciona. Ó, aqui eu tenho uma estrutura que acabou de dar a entrada. Tem uma estrutura que foi identificada aqui, tá? A gente vai pegar mínimas e máximas dessa estrutura para a gente no retângulo aqui, né? E a gente vai colocar um preço médio, né? Como eu falei, a gente vai pegar aqui o preço médio dessas aberturas e fechamentos, né? Aqui que entra, pessoal, a subjetividade do trade, tá? Eu entrei aqui embaixo, mas eu poderia ter entrado aqui também, tá? Na verdade, a entrada correta seria bem aqui mesmo, não aqui, porque aqui estou nas mínimas, né? Então aqui seria mais ou menos o meio do preço, tá? Eu tenho pelo menos, ó, 2 aberturas e fechamento. A abertura aqui, ó, tem o fechamento desse candle, a abertura desse candle aqui no mesmo lugar, né? Então, pessoal, voltando, o preço está brigando aí, né?
Então, mostrando aqui para vocês que essa entrada ela poderia ter sido feita aqui em cima, né? Na verdade, eu acabei colocando aqui, me precipitando na entrada, mas ela poderia ter sido feita aqui, tá? Mas não que aqui esteja errado, né? Como eu falei, é muito subjetivo, mas a gente vai procurar o que? O preço médio, tá, galera? Dessa estrutura. O preço médio onde é que é? No meio da estrutura, tá? No meio da estrutura. Então a gente poderia ter feito essa entrada mais para cima. Então, mas vencido isso, a gente tem aqui candle 400, 401, 402, 403, 404, 405, que formam uma estrutura aqui. Essa estrutura ela é delimitada por mínimas e máximas, tá? Não pode fugir muito. Mas você vê aqui, por exemplo, o 405, ele sobe e volta para a estrutura, né? Você vê que eles todos estão alinhados aqui em cima, ó. Aberturas e fechamentos, tá? Se fosse venda, galera, se fosse rompimento para cima, a gente teria entrado com preço médio aqui. Mas como é uma compra, a gente vai pegar o preço médio daqui de baixo, das mínimas do preço, tá? E agora vamos aguardar aí para ver se ele vai fazer, se vai pagar, né? Agora lembrando, galera, são 4 horas da tarde, o mercado já não tem volatilidade, mas mesmo assim ele respeita. Então, olha só, o candle 408 rompe a estrutura, eu tenho candle 409, confirma o rompimento, a partir daqui está validado o meu trade, tá? Então, o preço desceu, eu vou esperar ele voltar. Mesmo que aqui embaixo, galera, a gente tenha formado uma outra estrutura, ó. Tá? Eu tenho uma outra estrutura formada aqui, por isso que é importante vocês estarem treinarem bastante o reconhecimento dessas estruturas, tá? Então a gente vai trabalhar sempre com duas estruturas, né? Pelo menos duas estruturas, tá? Para trás, beleza? Vamos ver lá se ele vai fazer se vai pagar, se vai pagar a nossa compra. Possivelmente vai. Mesmo agora, 4 horas da tarde. Com certeza ele vai pagar lá. Pronto. Pagou. Então, olha só. Acabou isso aqui? Ah, Fábio, eu tenho outra estrutura aqui em cima, né? Mas essa está validada a entrada? Não, não está, galera. Tá? Apesar da gente ter essa mesma estrutura aqui, praticamente com a mesma frequência que se formou aqui embaixo, o que acontece? Como eu falei, a gente vai trabalhar sempre com duas estruturas para trás. Então, aqui a gente tinha essa estrutura, né? E essa. Então a gente fez o gain nessa estrutura. A gente poderia entrar numa venda aqui embaixo? Pode, tá? Porque essa estrutura aqui já está invalidada, já deu, tá? E a gente pode procurar essa estrutura, essa venda aqui embaixo. Aonde que a gente entraria nessa venda? No preço médio aqui, ó, da venda. Então pegaria o que? As aberturas, né? E máximas, aberturas e máximas aqui. Então veja bem que seria mais ou menos aqui ou aqui no meio, poderia entrar com uma venda, tá? E está habilitado porque, pessoal, olha só, eu tenho esse candle que rompeu essa estrutura e eu tenho um segundo candle que rompe, que tem um fechamento maior do que esse aqui também, né? Que rompe o fechamento desse, fecha acima, e aí ele habilita minha estrutura, tá? Mesmo que aqui a gente tenha entrado nessa compra, mas agora eu estou nessa venda aqui de baixo, beleza? Ah, Fábio, aqui eu tenho estrutura?
não tenho, tá? Aqui está muito irregular a estrutura. Eu preciso de uma regularidade, tá, galera? Como está aqui, né?